Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Nossa cultura está preparada para acolher aqueles sujeitos que não se enquadram em determinados parâmetros? Como acolhemos as deficiências da nossa sociedade? O que significa incluir alguém? Incluímos na diferença ou tentamos achatá-la, suprimi-la? Almejamos a normalização? Estamos sabendo escutar os sujeitos não somente na sua deficiência, mas nas suas singularidades? Qual é a imagem que esses sujeitos têm de si mesmos?
Como se veem e como são vistos? O que temos a aprender com as deficiências? Estamos muito felizes hoje de estar aqui com a Simone, no nosso segundo encontro do ano do GT. E eu vou ler para vocês o que a Simone Dornelles nos mandou, como a mini bio. Ela disse assim: entre outras coisas, além de mãe do Caetano, aquele que não é o Veloso, sou graduada em fisioterapia pelo Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista e em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em educação, religião e gênero na Escola Superior de Teologia. Trabalho na educação básica desde o ano de 1986 e atuei na educação superior em projetos de formação docente a partir do ano de 2003. E ela segue. Atualmente sou professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre e na última década trabalhei como assessora pedagógica do Conselho Municipal de Educação. E ela termina dizendo: participo do Fórum pela Inclusão Escolar, entre outros coletivos diversos. Simone, a palavra é tua, por favor. Boa noite a todas, a todos, a todes. É uma alegria, tá, poder estar aqui essa noite com vocês e poder compartilhar deste momento, daquilo que a gente poderia dizer, né, que serão vastas emoções e pensamentos imperfeitos, como todo e qualquer bom testemunho que a gente trata, né, de organizar em uma linha de tempo e também de uma forma narrativa, né? E tratamos aqui de histórias de vida, né? E não é uma história de vida na maternidade, né? Porque maternidade se constitui exatamente para além, né, de uma história de vida, são histórias de vidas cruzadas, né, e significadas na maternidade. Mãe e filho, no caso, né, eu, Caetano, e famílias, né? Famílias que nos constituem também e que nos atravessam nesse exercício da maternidade. Pensando assim num título, né, e também para além dessa mini bio, né, biografia, pensava nesse exercício que é cotidiano das aprendizagens, né, da maternidade. Nós temos e somos, né, atravessadas, constituídas, né, por todos os mandatos culturais e aí no nosso sistema cultural, né, no patriarcado, por tantos, né, que nos definem, inclusive, né, culturalmente a maternidade ou, né, um determinado modelo de maternidade e para além então, né, dos mandatos culturais ou do mandato cultural do patriarcado, sendo, né, uma mulher educadora feminista, uma pessoa que trabalha com as questões de gênero, né, desde muito tempo, eu me sinto atravessada nessa maternidade, né, e aqui eu evoco, né, todas essas aprendizagens anteriores a mim, né, e que me permitiram nascer e viver uma infância e crescendo, né, como menina e mulher no mundo, e aprendendo com tantas mulheres, né, da minha família esse exercício. E também invoco, né, a ética do cuidado que permeia não só a maternidade, mas as maternagens. Eu tenho uma maternidade compartilhada com uma companheira, Ana Cláudia Figueiredo, que exercita, né, a sua maternagem com Caetano, né? Também compartilho, né, com uma amiga, uma espécie, né, de avó para ele, né, um outro exercício de maternagem, né, porque as avós do Caetano já faleceram e ele pôde conviver, né, mais com uma delas, a minha mãe, né, por 10 anos da sua vida.
mas no momento nós temos, né, esta avó, que é a Lola, né, que também com ele, né, exercita a maternagem, com quem eu aprendo muito todos os dias, né? Então queria aqui ressaltar, né, esse exercício da maternidade compartilhado com a minha companheira Ana Cláudia nos últimos 20 anos, praticamente 2 décadas, né, e com a Lola, né, nos últimos 12 anos, assim, mais presentes, né, na vida do Caetano. Antes havia uma relação de amizade e tal, mas essa presença é mais constante, assim, na última década, né. Então, eu invoco em mim, né, todas essas aprendizagens construídas com as mulheres da família que foram mães, especialmente a minha mãe e a minha madrinha, né, já falecidas, as minhas avós, materna e paterna, cada uma, né, os seus estilos de vida e personalidades, né, mas todas com alguns saberes, né, e muito, assim, vívidos para mim, né, nesse exercício da maternidade com Caetano, em diferentes momentos, né. Poderia dar como exemplo, né, a opção de um cuidado com o uso de florais e homeopatia, tá? Só para dar um exemplo que tem a ver com a tradição materna, né, a tradição da minha avó materna, para dar um exemplo de aprendizado, né, de maternidade e de cuidado, e de ética do cuidado, aquilo que eu chamo de ética do cuidado. Para além desse mandato cultural do patriarcado, né, que entende a ética do cuidado como o serviço das mulheres aos filhos, às famílias, às filhas, né? Para além disso. E também convoco, né, em mim todas as experiências que eu tenho compartilhado, e por isso que ali no final da mini bio eu quis, né, destacar essa questão da participação em diversos coletivos, né? O Fórum pela Inclusão Escolar é um coletivo, né, mais caracterizado por educadores e educadoras, como eu sou, né? Uma educadora, uma pedagoga e também uma profissional da área da saúde, né? Que trabalhou com estimulação precoce, né? E teve essas experiências também de educação precoce, né? Na educação a gente chama de educação precoce, na rede escolar e na clínica de estimulação precoce. Essas intersecções profissionais aí que eu vivi a partir dos anos 80, 90, né? E foram, assim, me constituindo como profissional. Mas, para além do Fórum da Inclusão Escolar, eu convoco todos os outros coletivos nos quais, né, troco experiências de vida, aprendizagens, saberes, dúvidas, questões, né, angústias, anseios, com tantas outras mães. O Caetano participa de uma banda, a banda Malucos Beleza com K, e aí convido vocês a conhecerem, né? Já tem página no Facebook, no Instagram, e nesse coletivo, né, de jovens com diferentes características, né, alguns com síndrome de Down, como Caetano e a sua namorada Laís, outros com paralisia cerebral, outros com transtorno de espectro autista, outros, né, com síndromes, né, ainda não nomeáveis, né, para além das taxonomias, né, desenvolvimentos fora da curva, assim, que ainda não tem, né, uma classificação. Esse coletivo se organiza, né, e ensaia, se apresenta, trabalha, produz, né, culturas sob a coordenação de uma professora, a professora Eliana Corrêa. Mas esse coletivo ele é sustentado, né, pelas famílias. Esses jovens têm o apoio das famílias. E, basicamente, em todas as famílias, nós temos mães que sustentam, né, esse coletivo da banda Malucos Beleza. Inclusive, nós brincamos entre nós que nós somos as maluquetes, né? Nós somos as. Assim como, né? Nós aqui, talvez algumas mais, outras menos, né? Alguns mais, outros menos. Lembramos das chacretes, né? Lembram do Chacrinha e seu programa na televisão?
os malucos beleza têm as maluquetes, que somos nós as mães, né? Então eu invoco, né? Convoco essa troca de experiências, né? Que nós fazemos ali nas salas, na sala de estar, né? Na sala ao lado dos ensaios, na organização, na correria, em todo o apoio de logística, né? Para cada show, para cada atividade cultural, para cada evento que a gurizada participa, né? Tem muita troca, muito afeto e muitas aprendizagens ali, né? E essa rede, né? Essa soma de afetos que nos sustenta, né? Nos sustenta nas nossas maternidades, nas nossas maternagens, com os nossos filhos e filhas, né? Isso é muito bonito. Também tem um coletivo de mães, as mães, né? Pela diversidade, que se formou ao longo de um ano num projeto que não teve continuidade, mas um belo projeto oferecido pela Exefid na URGS, né? A escola de dança da Exefid na URGS, e que funcionava no Centro Cultural ali, bem na Paulo Gama, ali com Oswaldo Aranha, que se chamava Diversos Corpos Dançantes, e que também congregava, né, jovens e também adultos, né, mulheres adultas, homens adultos, né, com diferentes características, assim. Gente muito fora da caixa. E o Caetano participou desse coletivo por um ano. E com essas mães, com algumas ainda eu tenho contato e seguimos aí, né, nas boas trocas e nos diálogos, né, nos sustentando nesse exercício, né, que é aprendermos com os nossos filhos e filhas e também, né, sobrevivermos, né, nesse mundo que tanto necessita, né, nos rotular, nos classificar, né, ou criar taxonomias, né, sobre os sujeitos, né, e os sujeitos que nós amamos, que são os nossos filhos e filhas, né, e que para nós vivem, existem, né, e são especiais não por essas características, né, mas pelo amor. Também há outros coletivos, o coletivo da Associação de Familiares e Amigos das Pessoas com Síndrome de Down, e poderia também, e vou falar em algum momento sobre o período que moramos em Uruguaiana, e o Caetano foi acolhido e bem trabalhado para a equipe multidisciplinar da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E trago isso porque acredito nisso, né? Na soma de todos os afetos e nessas trocas que acontecem entre olhares e falas, né? E vida compartilhada, né? Testemunhos vívidos nas salas de espera. Nessa mesma referência a pai, posso fazer uma referência aqui, né? Um trabalho, todo um período bem maior das nossas vidas, né? No Centro Lídia Coriá. E tudo isso que temos compartilhados com tantas mães e pais, né, que ali participam, né, e buscam, né, um atendimento diferenciado, né, para os seus filhos e filhas, na perspectiva de acolhimento, né, para aqueles e aquelas que se definem, né, como crianças, né, ou adolescentes com transtornos do desenvolvimento. Então, tomando isso, né, já quero começar a contar a história, né, do meu filho, né, que me transformou em mãe, que me transforma em mãe todos os dias, né, com quem eu aprendo todos os dias, que é o Caetano, né? Porque na gestação e nessa gestação, né, em todo esse período de muito desejo, né, compartilhado, que nasceu da relação amorosa, né, da relação afetiva, né, do compromisso, né, que tínhamos e que temos hoje em relação ao amor que nos move no mundo, que é o Caetano, né? Mas na época tínhamos como
casal, né? E tínhamos como família eu, o pai do Caetano. Então, o Caetano, ele é gerado, né? Ele é gestado, ele nasce, né? Desse amor compartilhado e desse desejo, né? Desejo de um filho e de uma filha. E na gestação, ali no primeiro trimestre, ainda me lembro, quando comecei, né, todo um acompanhamento no Sanatório Norte, porque na época eu fazia um mestrado em gênero na Universidade Nacional de Rosário, e o pai do Caetano Homero trabalhava na Universidade do Centro Educativo Latino-Americano em Rosário. Eu já estava também lá trabalhando, eu tinha trabalhado um período no Programa Municipal de AIDS, o Promocida em Rosário, depois trabalhei, né, num projeto do Unicef, e quando engravido do Caetano, já estava trabalhando num centro de proteção integral à infância como coordenadora pedagógica. Já tinha feito até um concurso público em Rosário, já era funcionária da municipalidade de Rosário, né? Era uma estrangeira que fazia parte do quadro de profissionais. Então, me deslocava todos os dias ao trabalho, trabalhava na periferia, uns 45 minutos de ônibus, né, desde o centro onde morávamos, e também fazia um acompanhamento, né, 2 vezes por semana nessa clínica no Sanatório Norte. E recordo que conversei muito com o médico que me acompanhava, o Dr. Gabriel Postiglione, né, sobre o desejo de fazer uma amenocentese, fazer um exame, né, para identificar se o Caetano poderia, né, entre outras coisas, inclusive ter, né, síndrome de Down, porque eu sou sobrinha, né, de um tio já falecido, Jorge, que era uma pessoa com síndrome de Down, portador de síndrome de Down. E vivi infância, né, até a vida adulta e convivi com o Jorge. E conhecia, né, o exame, e ao solicitar o obstetra, o ginecologista, ele me disse, não, mas aqui na Argentina a legislação ela é tão restritiva, esse exame pode, aí no final do primeiro trimestre, né, início do segundo da gravidez, né, ocasionar um aborto espontâneo, e aqui, né, a legislação em relação ao aborto é tão restritiva, a gente poderá ter problemas, né, se você tiver alguma reação decorrente do exame e tal. E me convenceu, né, a não fazer o exame. E me convenceu de modo que eu me despreocupei de fato, assim, né? 32 anos, o pai dele, né, 40, um filho, né, com o filho do primeiro casamento. Conversamos um pouco sobre isso, né, como a síndrome de Down, ela, né, se manifesta, né, nessa linha, né, que não dá para se dizer hereditária, mas, né, a genética nas famílias, e, bom, né, fui vivendo a gestação de forma tranquila. O único susto, não realizei o exame, que eu tive foi um dia que eu estava caminhando com uma assistente social da prefeitura lá para fazer a visita, né, na casa de uma família, caí sentada nos trilhos de trem, né, no final do primeiro trimestre. Me levantei, senti um pouco de dores na lombar, né? Fiz acompanhamento médico, mas não tive nenhum problema, né? Nenhum problema de saúde e, né, nenhuma decorrência daquela queda, né? Que eu caí sentada, e sempre com muito apoio e cuidado, né? Da família e também dos colegas, né? Do pessoal que estava junto ali comigo. Não tive maior intercorrências assim na gravidez. Fiz todo um acompanhamento, né? Foi muito bom, de ginástica, né? Pré-parto e todas aquelas orientações, né? Que a gente vai aprendendo, né? Ao longo desse período. E quando o Caetano está para nascer, foram quase 21 horas de trabalho de parto, eu não tinha dilatação, a gente teve que optar por uma cesariana. Eu estranhei no momento do nascimento, que eu tinha tomado uma anestesia peridural, que ele nasceu e levaram ele, e ficou muito tempo assim, né? Ele longe de mim logo após o nascimento.
E a explicação é que estavam banhando ele, né, ajeitando para me trazer e tal, para eu vê-lo, e eu estava ali consciente e tal, né, apesar da anestesia. Mas eu achei estranho aquele procedimento dentro daquilo que a gente tinha aprendido ao longo naqueles meses no curso de preparação na clínica, né, de preparação para o parto. E quando me trazem o Caetano, né, e eu olho para ele, ele estava todo rosadinho e com os olhinhos assim bem amendoados, abertos assim. E eu olhei para ele, abracei assim, né, porque era muito fofo, todo rosadinho, né, parecia um coelhinho, filhote de coelho, né? E eu olhei assim, abracei, olhei para o pai dele e perguntei: ele nasceu com síndrome de Down? Bom, a pediatra neonatologista que estava do meu lado quase desmaiou, né? Porque ela me olhou assim e o pai dele me deu um sorriso assim e disse: sim, ele tem síndrome de Down, ele nasceu com síndrome de Down. E aí a médica começou, né, a me falar: ai, nós íamos esperar a mamã, né, em espanhol, porque eu morava lá em Rosário, para Santa Fé na Argentina, mamã, né, íamos esperar para contar até manhã, né, porque não imaginávamos que te fosse a dar conta que sejou, e aí, né, toda aquela fala. E o ginecologista obstetra me acompanhando estava meio distante, assim, na mesa. E o médico residente, né, que estava sob orientação dele, se aproximou. E ali eu comecei a perceber assim que o obstetra estava, né, particularmente constrangido, né, porque a gente tinha conversado sobre essa possibilidade ao longo do acompanhamento e ele meio que duvidando, né, dessa probabilidade, ele né, me desacreditou da importância do exame preventivo, né? E hoje eu digo para vocês que eu não sei se faria muita diferença se eu tivesse, né, sabido assim com muitos meses antes, né? E a partir daquele momento, né, a vida já estava acontecendo, continua acontecendo, né? E a gente foi vivê-la, né? Felizmente. E eu me lembro uns 5 dias que nós ficamos na clínica, né? Foi muito evidente, a pediatra sempre muito presente e tal. Caetano teve uns dias que ele estava meio, né? Teve um princípio de amarelão, assim, então eu tinha que tomar muito sol com ele e tal, mas precisou só disso, de uns banhos de sol, não precisou de nenhum tratamento mais, né? Mas o, o obstetra, né, o meu médico, ele não se aproximava do Caetano, não se aproximava do berço. Ele vinha nos visitar no quarto e sentava na beira da cama e conversava comigo e olhava o Caetano assim, mas não se aproximava. Eu fiquei com essa impressão assim de que ele estava, né, com constrangimento, um certo sentimento de culpa, não sei bem. Já o médico residente, bem mais jovem, que eu acompanhava, todo dia vinha ali, pegava o Caetano no colo, saía de braço dado comigo pela clínica para a gente tomar sol, conversava, né? E eu fui, né, com o Caetano ali do lado, um pouco na cama comigo, um pouco no berço, né? Fui olhando e comentei até com a Maíra, né, que pensei em selecionar umas fotos, não selecionei, mas se essa fala virar uma escrita, né, em algum momento vou selecionar essas fotos, porque uma delas, assim, que eu gosto muito, são várias ali de nós na clínica, eu, o pai dele, a minha mãe, um casal de amigos que nos acompanhou e outros amigos e amigas que vinham nos visitar, né? E o pessoal da equipe ali, médica, de enfermagem, né, que estava ali no nosso cuidado e apoio. Eu me lembro assim, o pai dele tirou muitas fotos, né, várias nas quais a gente está assim, só se olhando, né? Porque eu vi o Caetano, eu percebi quando ele me foi entregue que ele tinha síndrome de Down, pelos olhos amendoados, né, pelo rosto, né, por toda a característica. Mas nesses primeiros dias a gente ficava se olhando, né? Se conhecendo.
E a partir dali, né, eu poderia até falar que é uma outra espécie, né, talvez, não sei se é espécie, mas uma outra forma, talvez, de fazer o luto virar luta, né, como diria o diretor, né, o Evaldo Mocasel, do filme que já tem 20 anos, né, que é de 2005, do Luto à Luta, né, que eu recomendo todo mundo assistir, porque é belíssimo, né. Então, eu acho que esse luto, né, da idealização que a gente faz de todo filho e filha, né, ele foi operando nisso de conhecer esse menino, né. Eu olhava para ele, caminhava com ele, né, eu trocava ele, amamentava, né, ele foi amamentado até os 9 meses. Claro que algumas coisas foram sendo introduzidas aí, né, a partir dos 6 meses, e a gente foi ali se conhecendo, né. Então, eu gosto muito dessas fotos porque uma coisa que operou em mim é que eu vi que meu filho nasceu com síndrome de Down, mas quando eu olhava para ele, eu não via síndrome de Down. Por isso que eu digo que operou em mim esse luto, né, que me levou depois e ao pai, né, a nossas famílias, né, a uma série, né, de movimentos, de cuidados e de busca de atendimentos terapêuticos e tudo que a gente buscou e ainda busca oferecer para ele, né? Para ele, né, viver da melhor forma possível, né? E não para ele se desenvolver, né, numa perspectiva óptima, né, ótima, né, quase capacitista, né? E hoje mesmo eu conversava um pouco com a psicopedagoga que acompanha ele na Milman, né? No café onde ele trabalha, e dizia, às vezes eu acho que ele está na fase adulta dele, está começando, né, a sofrer com a normalização, né? Porque por mais que a gente não tenha essa vibe capacitista como família, né, o desenvolvimento dele, né, e toda a trajetória do Caetano, né, o faz ser incluso no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né, incluso numa banda. Quantos jovens, né, desejam tocar numa banda? Ele toca numa banda. Ele tem uma namorada há 10 anos. Ele volta e meia, né, fala, eu vou me comportar. Ou ele me manda uma mensagem, eu vou me comportar em tal situação, com alguém, quando ele sai, quando ele não está perto. Às vezes ele diz para mim, né, eu vou me comportar com a Simone sou eu, a sua mãe. Eu brinco, ai, que bom, a sua mãe deve ser uma pessoa muito feliz no mundo, sabendo que você é um cara comportado, né, que ela te educou bem. Aí ele olha para mim e percebe, né, e dá uma risada. Então, eu acho que na vida adulta ele já está começando a sofrer isso. Eu dei uma palhinha lá com a Elaine hoje na mesa do Café Cantante, onde ele trabalha como garçom, e a Elaine me disse, não, guarda isso para de noite, para o painel. Eu falei, tá bom, vou falar disso painel. Então, ainda lá, né, nesse processo de conhecer o bebê, né, de conhecer o meu filho, eu já falei em outro momento, quando ele se apresentou aqui, né, num outro painel promovido pela POA, o Caetano participou, né, que, por isso que eu digo que operou em mim esse luto, né, para a luta, mas operou e opera em mim nessa perspectiva de que eu vejo meu filho, eu muitas vezes esqueço, sinceramente, desde pequeno, eu esqueço que esse guri tem síndrome de Down. Eu vi que ele tinha síndrome de Down quando ele nasceu, mas ali, naqueles primeiros dias, eu fui conhecendo meu filho e realmente, assim, eu me esqueço. Às vezes eu tenho que me, né, Simone, né, o cara tem outro ritmo, né, o sujeito tem outros tempos, porque a gente vai vivendo, né, vai aprendendo, vai trocando, vai acertando, vai errando.
Mas eu costumo brincar, né? Que não é a síndrome de Down que mais compromete o desenvolvimento do Caetano, e sim a sua rinite alérgica. Então, só para brincar um pouco, né, compartilhar aqui com vocês que realmente assim, e na família, nas nossas famílias e entre os amigos e amigas, isso também opera. E isso propriamente não é uma normalização ou uma naturalização, não, porque todo dia está ali posto, né, para nós que o amamos, né, como ele é, e o que ele pode, e o que muitas vezes ele não pode, e não quer e não deseja. E aí tem uma dimensão muito importante, né, que nessa busca que a gente foi fazendo, né, eu fui fazendo como mãe e compartilhando com seu pai, e com as nossas famílias, né, e nos últimos anos compartilhando isso com a minha companheira, né, especialmente. Compartilho isso com o seu irmão, com a sua cunhada, com o seu sobrinho, com o meu sobrinho, com a minha irmã, com o meu cunhado, né, com o meu irmão, com uma tia querida dele, né, que infelizmente já faleceu, mas essa busca, né, do suporte, né, que ele necessitou ao longo, né, da vida e ainda necessita, ela está muito pautada, né, por esse exercício, né, ético cuidadoso, assim, né, é, humanizador, eu dizia, né, eu diria, né, eu digo porque ah, na busca, né, de serviços, muitas vezes a gente se deparou, né, com profissionais ou com abordagens, né, médicas ou paramédicas, né, ou clínicas com uma perspectiva capacitista, né, e que tinha como objetivo garantir o desenvolvimento de funcionalidades, né, habilidades e competências, digamos assim, para uma boa adequação, adaptação, né, às demandas sociais, né? E, e é tão, né, esse limite aí, ele é tão tênue, né? A gente tem que cuidar tanto. Nós vivemos em Rosário, né, a bela experiência de quando Caetano nasceu, em 1998, lá no quinto dia, quarto, quinto dia que nós estávamos na clínica ainda, ele recém tinha nascido, nós recebemos uma visita de uma trabalhadora social, uma assistente social da municipalidade, da prefeitura, dizendo que tinha recebido uma notificação do Sanatório Norte do nascimento de um menino, uma criança com síndrome de Down. E ela foi lá para dizer que a municipalidade de Rosário tinha um serviço de estimulação precoce gratuito para toda e qualquer criança, né, que nascesse com algum transtorno de desenvolvimento. Eu era funcionária da prefeitura na época, né, e num primeiro momento eu achei até que era por isso, né, para esse meu lugar como funcionária, mas me foi esclarecido que não, que era para toda e qualquer pessoa. E o Caetano, então, quando tinha 7 dias, fazia 2 dias que nós tínhamos saído da clínica, ele começou a fazer uma série, né, de circuitos, exames médicos e tal, e ser atendido na maternidade Mate, uma maternidade pública em Rosário, por uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta. Quando nós nos mudamos, né, de Rosário para Uruguaiana, o Caetano tinha 3 para 4 meses, e aí aconteceu uma coisa assim, que é uma anedota até hoje.
Nós fomos por indicação, né, de amigos e amigas, né, residentes ali em Uruguaiana, consultar com um pediatra, né, muito reconhecido, tal como bom profissional, o Dr. Luiz Cláudio Amador. O sobrenome dele é Amador. E a piada é que o Homero, pai do Caetano, e eu levamos o Caetano com quase 4 meses na consulta, e o médico, né, examinou o Caetano, virou o Caetano de cabeça para baixo, e terminou a consulta, e ele nos perguntou, bom, e aí, mais alguma coisa, dúvidas e tal? E eu, o Homero, a gente se olhou, assim, olhou para ele, porque a gente percebeu que ele não tinha percebido que o Caetano tinha síndrome de Down. E aí a gente olhou para ele e disse, ah, doutor, a gente veio aqui por indicação de um casal de amigos e tal, e alguns colegas aqui, né, do Homero, né, trabalha num colégio, o Colégio Metodista União aqui uruguaiano, e nós, assim, buscamos o senhor, apesar de saber que o senhor não é nenhum especialista, mas buscamos por essas boas referências, o senhor como pediatra e tal, porque nós gostaríamos de ter algumas orientações sobre o desenvolvimento do Caetano, que ele tem síndrome de Down. O médico nos olhou, olhou para o Caetano, pegou o Caetano no colo de novo. Porque o Caetano, tendo feito estimulação precoce a partir dos 7 dias de vida, ele tinha um controle do pescoço, ele tinha um tônus com 3, 4 meses que não era comum para uma criança com síndrome de Down. Então, o médico ficou assim, né? Mas esse menino, né, tem um olhar assim tão vivo, né? Ele tão, né, não tem hipotonia. Eu realmente, vocês me desculpem. Nós começamos todos a rir na consulta. Ele falou: meu nome é Luiz Cláudio Amador. Eu estou me sentindo um amador mesmo, porque eu não percebi que o filho de vocês tinha síndrome de Down. E aí virou piada. E ele acompanhou o Caetano até nós voltarmos a Porto Alegre, né? Depois entrou na vida do Caetano ali, mas a partir dos 2 anos, uma outra pediatra lá uruguaiana, a doutora Rosane Rio Grandense, mas é porque eu já estava um pouco cansada, assim, né, das crises de rinite, o Caetano já tinha feito, imagina, entre 1 e 2 anos, né, otite, sinusite, eu já comecei a ficar meio assustada, né, de tanto medicamento, corticóide, antibiótico que queriam dar para aquele bebê, né, para aquela criança de 2 anos, eu não fui criada assim, né, e aí eu fui buscar uma homeopata, por isso que eu falei no início da minha fala que eu, né, evoco as mães, né, da minha família que me ensinaram que sim, né, que os chás são bons, né, que os florais são bons, que as homeopatias são boas, tudo é confiável, porque é tudo química. A questão é a abordagem da indústria farmacêutica, né? A alopatia trata o problema, enquanto que a homeopatia, os florais, né? E os fitoterápicos tratam, né, de fortalecer o sistema imunológico. Então aí vai da abordagem que você quer, né? Não significa que o Caetano não faça, e no momento está fazendo, né, tratamento alopático. Ele faz sempre que é necessário. Mas eu, né, tenho essa aprendizagem familiar, né, da minha ascendência materna, né, da minha avó, né, que não nos dava melhoral para qualquer dor de barriga, né, nos dava chá e coisas assim. Então, eu fui vivendo essas experiências com Caetano, porque as pessoas com síndrome de Down têm baixa imunidade, têm imunodeficiência, têm menos resistência do que nós, né? As viroses e bactérias e fungos e tudo mais. Então, fui aprendendo com ele a como, né, fazê-lo fortalecer o sistema imunológico nessas outras abordagens aí. E me assustei um pouco, assim, né, nesses 2 primeiros anos de vida dele. E coincidência ou não, né, foi quando ele começou a frequentar a escola, porque ele começou a frequentar a escola com 1 ano, né, e tirou a fralda do dia na escola, né, e pegou tudo que é virose que vocês possam imaginar na escola, porque a escola de educação infantil, né, berçário maternal, você sabe como é que é, as crianças tudo junto, é uma festa, né? Quem tem filho e filha sabe disso, né? Mas eu, como professora, né, sempre quando alguém me pergunta, pois é, né, coloco meu filho, na filha na creche, tem só 6 meses, tem 3 meses, né, tem 1 ano, né, vai ficar muito doentinho, vai trazer tudo que é pereba para casa. Eu digo, como educadora, põe na escola.
põe na creche, põe no berçário, põe no maternal, põe no jardim de infância, porque é tudo de bom. As crianças, né, aprenderem muito com as outras. Claro que está em família também, bem cuidadinho, protegido, né? É bom, mas a gente não deve criar os filhos assim, né? Em ambientes hermeticamente fechados, né? Caetano foi para a escola e lá tirou a fralda do dia, aprendeu a caminhar na escola. Quando eu ia buscá-lo pequeno, né, na escola de educação infantil Ursinhos Carinhosos, ainda lá em Uruguaiana, ele me via no portão, ele começava a rir e corria no pátio, corria no pátio, corria no pátio, fugia de mim porque não queria ir embora de qualquer jeito. Queria ficar brincando com os amigos, né? Queria ficar fazendo folia. Então era uma brincadeira nossa, e quando eu chegava ali no portão, assim, ele me via, a professora percebia que ele me via, ele já meio que começava a correr, e eu muitas vezes saía brincando, né, de pega-pega com ele, corria atrás dele, até que a gente, né, se abraçava e tal, e ele ia embora de mão dada comigo, que ele adorava, né, adorava fazer esse jogo, né. Então, temos essas histórias aí da primeira infância dele, das suas, né, primeiras palavras, né, pão e pá, né, mãe e má, né, e água, né, ele gostava muito de pão e água, e depois Guaraná, né, que foi uma paixão, uma descoberta na vida dele, foi o Guaraná, né, então gostava muito de um Guaraná. E nós, lá na PAI, quando estivemos em Uruguai nesses 3 anos, fomos muito bem atendidos por essa equipe multidisciplinar. Desejo que a gente retorne lá, né, para a equipe ver o bom trabalho que fizeram com ele, né? Trabalho fantástico. E o que aconteceu lá foi, assim, profissionalmente muito complicado, né? Porque eu visitei várias clínicas lá na cidade do Guaiana, inclusive por indicação de pessoas das nossas relações, né? De trabalho, de amizade. E ao visitar as clínicas, eu descobri, né, como fisioterapeuta, que algumas clínicas não tinham fisioterapeuta. Então, as pessoas que faziam, né, o trabalho que seria de estimulação precoce não eram profissionais da área, né? E eu acabei fazendo, né, uma denúncia ao Conselho Regional de Fisioterapia, né, porque me pareceu assim um desrespeito, né, e também uma desqualificação desse trabalho que é tão, tão importante. E aí, nessas incursões lá pela cidade, um dia uma colega, né, que trabalhava comigo disse, não, profissional com formação você vai encontrar na equipe da PAI. E aí eu fui, né, com Caetano na PAI, fizemos uma entrevista com assistente social e psicólogo, nos associamos, né, e os 3 anos que que nós vivemos lá, o Caetano foi atendido lá, e nós contribuíamos como família todos os meses à PAI. E eu acho importante, né, fazer esse registro, porque a gente tem uma visão, né, do trabalho das escolas de educação especiais, de educação especial, e no caso também da PAI, como instituições assim segregadoras, né, e necessariamente não são. Necessariamente não são. Porto Alegre tem 4 escolas especiais e é uma das prefeituras no país, né, que optou, né, por manter esse serviço especializado, né? E as escolas são inclusivas, né? Como as escolas que nós consideramos escolas comuns, né? E o trabalho na PAI lá em Uruguaiana era muito bom, e o Caetano de lá veio para Porto Alegre, e aí nós entramos, né, no circuito e no trabalho da equipe multidisciplinar também do Centro Lídia Coriá, né? Nós já tínhamos vindo para o encontro aqui, logo que o Caetano era recém-nascido, era bem bebê, em 1998, um encontro promovido pelo Ministério da Educação em Porto Alegre, e uma amiga, educadora especial, que trabalhava na PAI aqui em Porto Alegre, no Recanto da Alegria, me falou desse encontro, eu me inscrevi, né, por e-mail na época, né, porque não tinha site, essas coisas assim.
mandei um e-mail, né, me cadastrando lá no encontro promovido pelo Ministério da Educação e vim a Porto Alegre e quando vim conheci, né, a Ângela Gonzalez nesse encontro, fonoaudióloga do Lídia Coriá, que me deu um cartão, né, e a gente conversou um pouco sobre a abordagem do Centro Lídia Coriá, e a Lídia Coriá é uma terapeuta argentina, que começou a trabalhar com pessoas, né, crianças e adolescentes com síndrome de Down, mas especialmente crianças, ainda nos anos 60 na Argentina. Então, toda uma abordagem, né, desde a psicanálise. E eu me recordo quando a gente veio a Porto Alegre, então, que eu fui procurar o Centro Lídia Coriá, ficava ali na Avenida Independência na época, agora fica lá na Felipe de Oliveira, né, a clínica. Nós conversávamos muito, eu, o pai do Caetano, e ele tinha dúvidas. Ele, bom, mas uma abordagem psicanalítica, né? O Caetano tem síndrome de Down, assim como, né, que essa compreensão que a gente tem, né, geralmente, bom, né, como opera isso uma pessoa com deficiência intelectual, né? Como abordagem psicanalítica, né? E aí nós conversávamos muito e dizia, bom, mas, né, é uma criança, é um ser, né, de desejos, é um sujeito, né, que está aí, quer dizer, com limitações, né, cognitivas, intelectuais ou não, né, nosso filho é um ser de desejo, sujeito de desejo, né? Então, eu não conhecia tanto, né, o trabalho do Centro Lígia Coriá, mas tinha excelentes referências, né, e já me trabalhando na psicanálise há muito tempo, né, muito antes de ser mãe, né, inclusive do casamento com o pai do Caetano, com o Homero, né, não tinha dúvidas, né, de que uma abordagem psicanalítica poderia oferecer, né, para o Caetano condições para o seu desenvolvimento como sujeito, né, um sujeito desejante, sujeito de desejos, né, uma pessoa que está aí no mundo, né, e, e aí, claro, a gente teve essas, né, essas dúvidas ali, e o Caetano começou a ser atendido, então, pela fonoaudióloga, Ângela Gonzalez, pela Silvia Molina, psicóloga, né? E era bem pequeno o Caetano, tinha 3, 4, 5 anos. E ali ele foi transitando, então, né, no grupo terapêutico, e foi construindo vínculos e laços de amizade com tantas outras crianças, né? Outros meninos e meninas com síndrome de Down, com outros transtornos do desenvolvimento, e fez laços de amizade, olha, de mais de uma década, com muitos e muitas, né, deles e delas, e seguem amigos e amigas hoje no grupo terapêutico do Lígia Coriá, que, né, é um grupo de jovens que se conhecem, estão juntos assim desde a primeira infância, né? E é bonito de ver. E esse é um dos coletivos que eu também, né, evoquei, assim, porque nós somos mães e pais que também nos conhecemos há muito tempo, há mais de uma década. Né? E aquela sala de estar no Centro Lídia Coriá opera como, né, um lugar assim para além do acolhimento, né? Um lugar de trocas, de saberes, vivências, experiências, né? De muito aprendizado. É um espaço terapêutico para nós também, né? O centro. Em alguns momentos a gente tem, obviamente, né, todo um acompanhamento como família, né? E eu como mãe, né? Tenho, né? Especialmente, mas tem momentos que não, né? Mas opera ali naquele encontro, né? E nessas histórias construídas, né? Essa troca de afetos, essa soma de todos os afetos, né? E essa identificação, né? Esse pertencimento, né? Porque somos famílias atípicas, somos mães atípicas, né? Hoje está muito assim, né? Ah, na moda isso, né? Então, somos, nos reconhecemos, né? Nas nossas diferenças e diversidades, né? E isso é de uma potência, é de uma beleza, né? Nos traz assim para o exercício da maternidade, né? E eu acredito também, né, que na paternidade, né, um fôlego muitas vezes, né, no cansaço, nas dúvidas, né, nas dores,
nas fragilidades, né, nos erros, equívocos, né, nos acertos, que é, assim, belo, belo e potente, né? Sustenta a caminhada, né? Sustenta a maternidade, sustenta a vida, né? E isso é, olha, estou tentando aqui adjetivar, mas faltam faltam palavras no vocabulário, né? São muitos anos de convivência, né? E de troca, né? De troca fraterna, mesmo nas divergências, né? Porque também rola muita divergência, obviamente, numa sala de estar. E pensando o tanto quanto, né, nós temos vivido situações assim políticas no país, vocês também podem imaginar que nem sempre, né, as famílias convergem, né, ideologicamente, politicamente e tudo mais, né? E também o desconcerto, né? Com essa diversidade também que não está posta no reconhecimento, né, daquilo que nos identifica, que são os filhos e filhas, né, com transtornos de desenvolvimento. Caetano é filho de uma mulher que hoje tem uma companheira que se relaciona com uma mulher. Então, essa diversidade também de gênero, né, de composição familiar, de configuração familiar, ela também opera, né? Para além das nossas famílias, ela também opera nesses círculos todos nos quais nós participamos, né? Porque nós somos praticamente uma família aí, né, dentro dessa diversidade que nos caracteriza, mais diversa ainda pelas questões de gênero, né? Então, vocês podem imaginar como. Mas tem todo um exercício aí, né, fraterno e interessante, né, de descobertas, assim, nesses anos que também tem, né, nos desafiado como família e desafiado as outras famílias, obviamente, e também, né, nos trazendo um lugar assim de reconhecimento também, né? Porque a gente nas trocas, né, vai se conhecendo e os afetos, né, vão somando e isso é muito, muito, muito importante. Da outra vez, quando a gente participou do outro painel e apoiamos o Caetano ali na organização, né, da sua experiência de vida, como ele iria apresentar e tal. Eu participei também falando da questão dos tempos, né? E como pedagoga e educadora, com formação na alfabetização, uma coisa assim que para mim foi muito uma experiência, né, como mãe com Caetano, que foi muito, muito, muito importante, foi, né, aprender, primeiro reconhecer, né, e aprender com ele sobre os tempos no processo de alfabetização, né, que foi se constituindo ali nos 3 primeiros anos, né, do ensino fundamental. E eu não sei assim se é de conhecimento, mas no Brasil nós temos as diretrizes curriculares nacionais e elas trazem, né, para o ensino fundamental de 9 anos a proposta, né, do, do trabalho de alfabetização sem retenção ao longo dos 3 primeiros anos, porque é um reconhecimento com a abordagem, né, interacionista, sócio-interacionista, né, conhecida muito como construtivista, mas basicamente a partir do trabalho da Emília Ferreiro, né, educadora argentina, da Ana Teberoski, educadora argentina, e Emília Ferreiro, né, a Emília Ferreiro argentina, Ana Teberoski mexicana, bom, nunca sei, tá? Uma é mexicana, outra é argentina, mas as duas, elas descobriram que as crianças têm hipóteses, né, sobre a escrita. E no processo, então, muitas vezes, né, de aprendizagem da escrita, as crianças vão se alfabetizando. Necessariamente não há uma sincronicidade, né? Você não aprende a ler porque aprende a escrever. O Caetano mesmo é um exemplo disso e tantas outras crianças que não têm síndrome de Down.
Mas com Caetano eu vivi isso na prática, foi um aprendizado assim muito importante, porque já tinha, né, esse conhecimento e essa preocupação como alfabetizadora, né, mas pensando as crianças das classes populares, né, que as famílias não têm uma cultura de letramento, né, pensando em outros transtornos do desenvolvimento, né, e outras características tais. E o Caetano foi no primeiro ano, então, né, apesar teve toda uma vivência e aprendizagem da educação infantil, foi, né, aprendendo então dos signos e foi, né, se transformando ao longo do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental num excelente copista. Copiava tudo, né? E espontaneamente também usava muito bem o alfabeto, né? Escrevendo, né, com a sua linguagem, a sua forma de se expressar e tal. Mas ali, quando encerrou o segundo ano, que ele estava, né, num processo que a gente poderia dizer de transição do silábico, né? Ingressou no terceiro ano, silábico alfabético, e ali em determinado momento, né, acredito que em maio daquele ano, foi ainda no primeiro trimestre, ele teve aquele insight, né, e começou a ler. Começou a ler. Ele aprendeu a ler. A sua namorada aprendeu a ler. Na Escola Estadual Visconde de Pelotas, o Caetano aprendeu a ler no Colégio La Salle Santo Antônio, com apoio semanal, né, psicopedagógico da Elaine Milman e também, né, um trabalho de uma professora, né, que havia trabalhado com ele na educação infantil, que trabalhou com ele nos anos iniciais, né, a professora Rosa Walsh. E ele começou a ler. Ele lê ainda hoje, lê, né, num ritmo e de forma pausada e lentamente. Ele toma um tempo, muitas vezes, para compreender, né, o sentido das palavras. Ele pergunta, né, acho isso, né, demonstra o desejo, né, de aprender, de saber. Ele pergunta quando ele não entende, né, ele vai atrás e usa bem as redes sociais para isso. Inclusive, já descobriu, né, que no Google a gente pode pesquisar várias coisas, então vai lá e pesquisa, né, o significado das coisas. E a sua namorada faz isso também, e tem vários amigos e amigas, né, que também se alfabetizaram em outras escolas, tanto públicas quanto privadas, e também levando um tempo, assim, de 2, 3 anos, que na educação e no processo de alfabetização a gente entende que sim, é o período no qual o sujeito, né, vai significando, né, a leitura e a escrita. Então, se a gente toma isso como referência, né, por que eu estou exemplificando assim, falando aqui, né, como educadora nesse momento também, né, além de mãe do Caetano, é que se a gente toma isso como referência, eles não estão fora da curva. Eles não têm, então, né, neste processo de alfabetização, neste período, né, eles não estão demonstrando o que a gente chamaria, né, de um transtorno de desenvolvimento, porque se alfabetizaram dentro de um tempo que também é, né, considerado um tempo esperado, legítimo, apropriado, né, para toda e qualquer criança nesse país. Então, eu quis trazer esse exemplo porque quando eu falo da questão das taxonomias, né, nós, as famílias atípicas, as mães atípicas, os nossos filhos atípicos, né? Eu quero chamar a atenção sobre isso, né? E não porque isso cause muito sofrimento, não, né? Mas as etiquetas, elas muitas vezes aderem, né? E eu percebo, não tanto em nós, né? Mas de nossos filhos e filhas, né? Que geram mais sofrimento. E aí o Caetano foi tendo todos aqueles rituais, né? Na pré-adolescência, adolescência, agora ele virou a chave assim da adolescência, né, para o mundo adulto, com a perda, né, de uma tia muito querida, né, a tia Simone, mais Simone, próxima. desculpa te interromper, que a gente tá, já são 10h10.
E a gente queria Eu abrir um falo, espaço para conversar um pouquinho. Pode te eu encaminhar acho que é para o final? importante. Só encerrando isso, ele virou essa chave, né, da adolescência para a vida adulta com uma perda significativa. Não que ele já não tivesse vivido o luto, né, da perda da avó ou da bisa. Ele viveu, mas ele era criança, ele viveu de outra forma. Agora, mais recentemente, ele viveu e parece que compreendeu a dimensão, né, de não mais estar convivendo com esta pessoa tão amada que era a tia, né? E recentemente, agora, em março, a gente, em família, saiu para comermos juntos no restaurante. E como era a data de aniversário dessa tia falecida, a gente foi fazer um brinde. Ele, ao brindar, né, a essa tia e dizer que a amava, ele começou a chorar. Ele que não conseguiu chorar no velório, ele que não conseguiu chorar no enterro, ele que foi chorar praticamente 2 anos depois, fazendo um brinde em memória, né, no dia do aniversário da tia. Então, com isso, eu, né, encerro aqui, porque eu já tinha perguntado para a Maíra e o povo da organização, né? Eu falei, olha, eu falo muito. História eu tenho muita para contar, né? E também fica aí para vocês, né, o desafio de, né, conversarem com tantas outras famílias e mães e pais, né, que acredito que também tenham muitas histórias para contar. E, novamente, assim, quero agradecer, né, o convite. Quero ouvir cada um e cada uma. Eu sei que a gente tem pouco tempo agora, porque eu falei demais, mas quero novamente, assim, elogiar a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né, por este projeto, tá? Esse belíssimo projeto do Museu das Memórias Impossíveis. Muito obrigada, Maíra, muito obrigada a todos vocês, desculpem, mas eu falo muito. Obrigada, Simone. A palavra está aberta, pessoal. Vamos conversar. Põe a mãozinha ou no chat, o que quiserem. Ana Laura? Oi, Simone. Gostei muito de ouvir as tuas histórias e as histórias como mãe do Caetano, enfim. Eu acho que tu traz uma coisa super importante, assim, que eu acho que para quem tem uma proximidade com essa experiência da maternidade, de alguém que é diferente, né? Que é a importância dos coletivos, a importância do pertencimento a um lugar, tanto para ele quanto para vocês enquanto família, né? E eu penso assim, quanto mais eu vivo, né, esse mundo, eu vejo o quanto é importante para um sujeito diferente ter iguais, né? Muito importante para que um sujeito diferente tenha Nós iguais. chamamos em educação os pares de iguais, né? Os Os pares de pares de iguais, os iguais. diferentes. Os pares de iguais. Então, esse grupo do Lídia Coriá, que acompanha ele há anos e anos e anos, porque a experiência de inclusão na rede regular nos permite muitas movimentações no sentido de poder ver essas crianças estarem com outras e elas fazerem efeito sobre as outras, né? E elas poderem se ver capazes também de estar, assim, achei muito legal essa lembrança dessa alfabetização ampliada que é para todos, e tem alguns momentos em que todo mundo está no mesmo barco, né? Mas ser diferente implica encontrar alguns diferentes, né? E eu acho que talvez a gente pudesse pensar assim que a maternidade atípica, como se diz hoje, né? Ela precisa ser forjada com pares, porque senão ela é só atípica. Só, né? E é o em negativo, né? Aquilo que não, né? A mãe de uma criança com síndrome de Down é aquela que não vai ver ele, né? Então, o que sim é preciso de par, né? Então, acho que isso é fundamental. Acho que é algo assim que acho que ficou claro na tua fala, mas eu queria,
né, dá peso, assim. Obrigada, né? Muito importante, sim. Né? Essa troca, né? Esse reconhecimento, mesmo com diferentes configurações familiares, né? Como eu dei o exemplo, né? Que nós somos ainda uma família mais diversa dentro dessa diversidade, né? Mas há um acolhimento, há um reconhecimento, né? Há a troca, há o apoio, né? Há o socorro mútuo, né? Muitas dúvidas compartilhadas, né? E acertos nessa caminhada aí de construção da maternidade, da paternidade. Então, eu concordo com você, assim, e eu quis destacar isso, né? Eu comecei a fala destacando isso, né? Uma questão que eu não coloquei, mas que não é menos importante, que também, né, é uma mudança da chave, é a questão da sexualidade, né? Esses jovens todos, no outro dia, numa festa, assim, conversando com outras mães, eles estavam numa festa de aniversário, no Boteco Exportação, ali na Lime Silva, né? E aí, bom, a ausência da namorada do Caetano, e eu justifiquei com a questão protetiva do pai e da mãe, e de como eles estão frustrados, né? Que eles estão querendo casar, estão querendo transar, estão querendo, e estão sentindo por parte da nossa família e da família da namorada, né? Uma série de cerceamentos, assim, até eu te diria de infantilizá-los, entendeu? Tipo assim, bom, né? Olhando para eles como se ainda fossem adolescentes, eles já são jovens adultos, né? E hoje no almoço ainda ele me dizia, né? Eu quero casar com a Laís. E eu, vocês querem casar mesmo? Eu quero levar ela para o Rio de Janeiro, porque ela não conhece o Rio de Janeiro. A tia Patrícia mora lá, que é minha irmã, e ele quer levar então a namorada no Rio de Janeiro. Mas ele quer casar, porque eles querem transar. Ele, inclusive, já há um tempo atrás, intimou o sogro na porta do prédio, assim, quando é que a Laís vai poder dormir aqui em casa? E o pai da namorada, mas eu quero saber quem é que vai pagar a conta. Aí eu olhei para a mãe dela, comecei a rir e falei, olha, ele já pediu a tua filha em noivado e casamento, e vocês ficam enrolando. Hoje ele está perguntando quando é que ela vai poder dormir aqui em casa, porque eles querem transar. Bom, o pai da menina ficou verde, azul, amarelo, roxo. Começou a rir, a mãe da menina também, ele e ela começaram a rir, e ficou por isso, né? Todo mundo rindo, e, entendeu? E eles continuam se vendo uma vez, duas por semana, muito cerceados nesse desejo. Estando no Boteco Exportação outra noite, eu pude viver isso que você destacou. Conversando com outras mães ali, eu descobri que amigos dele, que têm 34 anos, 32 anos, 28 anos, ele tem 26, terminaram namoros longevos porque perceberam que as famílias das namoradas não estavam levando a sério essa questão. E os guris decidiram romper com o namoro. E eu ouvi isso das outras mães. E toda a conversa começou, por que que a namorada dele não veio? Você entende? Então, essa simples troca já nos permitiu, né, perceber que os nossos filhos, que estão virando homens adultos, né, estão vivendo situações muito semelhantes, assim, só para dar esse exemplo. Muito obrigada. Eu vou bater uma bola contigo aqui, porque eu acho que é preciso muito sustentar a subjetividade de um filho que nasce com uma condição diferente. Envolve um desprendimento subjetivo e um trabalho subjetivo dos pais, muito importante. Sustentar a sexualidade de um filho que nasce com isso, eu acho que envolve análise para esses pais, envolve que esses pais consigam sustentar a sexualidade do filho, o reconhecimento de que esse filho tem desejo, precisa transar, tá afim, e por que não sustentar que isso aconteça, né? E aí eu acho que, por todas as experiências que eu já tive, me faz pensar que isso é algo radical. De alguns pais, por exemplo, dizer, não vou levar para tal lugar, porque lá eles viajam, e diz que eles transam quando eles viajam. E eu pensando, puxa, mas que bom, né? Trans. O que que tu faz? Ajuda que alguém tenha uma prevenção da gravidez, ajuda que alguém tenha uma prevenção de doenças venéreas, faz as vacinações todas de HPV, né?
deixa as pessoas transando, ué, né? Mas eu acho que tem alguma coisa aí que é uma ultrapassagem, talvez, grande demais para algumas famílias. Eu acho que isso é um tema complexo, assim. Não sei muito além disso que eu penso, assim, de que tem que É muito ter um complexo. muito complexo. É muito complexo. Eu, É a desde quando ele era radicalidade, né, da criança, subjetividade. É. desde quando Uhum. ele era criança, que ele entrou ali naquela descoberta do corpo na adolescência, não que não tivesse aparecido isso lá na primeira infância, quando era pequenininho, né? Lá nos 2, 3 anos, vai descobrindo o corpo, aquela coisa toda. Vai se tocando, né? Vai se olhando, vai se reconhecendo, aquela coisa toda. Isso já tinha aparecido, mas aí apareceu ali na transição da pré-adolescência para a adolescência isso de se tocar. Quando estava na sala, às vezes, né, assistindo um filme, uma série, quando via, estava com a mão dentro do short. Aí, minha mãe uma vez observou, me comentou, eu conversei com ele, né, o pai, né, o irmão, a gente foi conversando, o primo, todo mundo, olha, quer se tocar é legal, é bom, né, é o corpo, que coisa boa, né, nenhum problema, vai no banheiro. Vai para o teu quarto, meu filho. Né? E aí começamos a trabalhar isso. Olha, eu não posso dizer que eu tenha vivido situações com ele assim, nos quais ele teve uma postura indesejosa, indecorosa, tá, tá, tá. Mas a gente viveu algumas situações com ele nas quais a gente teve que chamar a atenção dele, né? Mas não foi nada demais, assim, né? Que não seria com qualquer outro pré-adolescente, outro menino, outra criança, né? E muitas pessoas com as quais eu trabalho, muitas famílias com as quais eu convivo, que não têm filhos, né, dentro, né, dessa curva, né, atípicos, me perguntam, ai, como é que é a questão da sexualidade? Porque eu sei, eu soube, alguém me contou, eu vejo, ai, eu sei que a sexualidade nos Down é muito aflorada. Eu fico olhando para as pessoas. Eu às vezes me constranjo, né, porque eu tenho vontade de dizer algumas coisas, mas obviamente a gente não pode sair dizendo qualquer coisa, até porque eu não conheço as pessoas, né? Mas aí eu digo, olha, eu acho que essa questão está mais em nós, né, que olhamos, do que propriamente neles, né? Neles, crianças ou jovens, né, meninos ou meninas com síndrome de Down. Eu acho que vai muito de como a família trabalha essas questões, né? Do cuidado do corpo, cuidado de si e da sexualidade. Se a família tem problemas com isso, não é uma coisa trabalhada, conversada, dialogada, né? Se as pessoas têm dificuldade com o seu próprio corpo, com a expressão dos seus afetos, isso vai reverberar em toda e qualquer criatura. Daí eu chamo a professorinha que habita em mim. Aí eu conto histórias de professorinha. Digo, olha, né, isso não é só para os que têm síndrome de Down, não. Né? Porque numa família onde, né, essas questões não são trabalhadas, né, óbvio, né, que em algum momento na criança ou adolescente vai ter um comportamento que nós entendemos, né, que é inadequado. Mas isso é um mandato, é quase assim um jargão, um mandato cultural. Aí tem a sexualidade exacerbada. Eu costumo dizer, olha, quem deve ter a sexualidade exacerbada é a família, né? Que não sabe como trabalhar com isso, né? E aí projeta no sujeito, né? Mas é bem complexo, assim. Mas eu tomei a tua fala pela questão, assim, dessa troca, né? Essa parceria. A gente ali numa mesa de boteco, numa festa de um amigo, o cara fazendo 30 e tantos anos, e aí, né, a ausência da namorada, começamos a conversar, e daqui a pouco eu percebi que aquilo que meu filho está vivendo, outros também estão vivendo, né? E por que que as meninas, né, com essas características são tão protegidas, né? Tem uma infantilização, né, Me permite. nas famílias que é complicada, sabe? Carla, tu quer falar? Só queria fazer um apontamento ainda. As princesinhas, né? Eu tenho uma menina e um menino de 18. E, bom, um incentivo cultural para os meninos e as meninas, não. É um mandato cultural, você está Aqui corretíssimo, em né? casa, a Ah, gente tenta fazer diferente. não, eu imagino que sim, mas não é um mandato cultural do patriarcado, não é? Os meninos a gente, né, incentiva, né,
é um exercício da masculinidade, que é um exercício de poder, né, sobre o corpo. E as meninas a gente, né, educa para se preservarem, né, essa coisa, né, da proteção, né. Você trouxe bem as princesas, né, é bem isso. E tem a questão da gravidez, eu acho também, né? É isso, as meninas podem engravidar, eu acho que tem um receio muito grande disso, mas eu acho que tem a ver com infantilização também, né? Porque tu não trabalhar na constituição de um adulto capaz de se organizar e saber o que pode ou não pode fazer, quando, de que forma, né? Acho que é uma coisa bem. Sexualidade talvez seja assim, a ponta de um iceberg bem, bem grandão. Mas alguém quer falar, pessoal? Temos uns minutinhos. Bom, enquanto ninguém se anima, Simone, quero te dizer que é sempre muito bom te escutar. A gente vem trabalhando há um tempo, no fim das contas, né? Desde que tu e o Caetano vieram com a Elaine no ano passado. Quem não viu, assistam essa fala. Tá no nosso canal do YouTube. É muito legal escutar o Caetano. E queria te agradecer pela tua generosidade, por trazer temas difíceis. Tu fala com muita naturalidade por essa questão da sexualidade, que é sempre um tabu. Tu fala com muita naturalidade. Isso tem que ser mais falado, né? A gente tem que falar mais sobre essas questões. Eu quero te agradecer por tudo que tu trouxe, por tu abrir tua vida aqui pra gente. A gente acredita muito no testemunho, no poder do um a um do testemunho. E a gente vai seguir, né, nesse ano trabalhando com isso, gente. Mês que vem tem mais, daí a gente vai, vejam nas redes os nossos próximos encontros. Eu queria só também seguir bem rapidinho, Maíra, só dizer, reforçar o que tu traz, porque é impressionante mesmo, Simone, assim, como a gente aprende a colocar palavra, sabe? Onde a coisa esbarra, sabe? Onde ela tranca, onde ela não vai. Então, a gente tem que falar muito mesmo, muito mais, né? Sobre isso, porque nós somos uma sociedade reprimida, né? Agora falando sexualmente, né? Isso que não é permitido, né, para esses jovens é a projeção da nossa repressão, né? Mas assim, reprimida para falar sobre coisas difíceis, sobre o que não teve lugar, sabe? Ou não teve tempo. Essa dimensão do tempo é impressionante, assim, o quanto mudou na minha vida. Eu já tinha comentado isso, eu acho, com vocês, ao escutar o Caetano. Eu tive uma outra experiência de tempo. É como se o tempo ele se estendesse, ele se estica, ele se, né, ele abre a malha, sabe? É refrescante, assim. A gente respira, tem tempo para respirar. É muito bonito, sabe? Eu quero te agradecer de novo, assim, mas queria poder compartilhar dessa sensação, né? Tanto de escutar ele, né? E de trabalhar essa malha do tempo na gente e também de poder me munir com a tua fala, sabe? Com as tuas palavras, assim. Só agradecer mesmo. Eu costumo brincar, né? Quem convive comigo sabe que o meu eu, Simone, né? O meu Kairos e o meu Cronos dialogam, mas, né? Até por aí, né? Então, o Caetano, é óbvio, né? A gente convive muito, né? E ele viveu um tempo mais, né? Na rotina
próximo do pai, quando o pai trabalhava como professor na escola onde ele estudava. Ele ficava 3 dias da semana com o pai, a companheira do pai na época, né, que ele gostava muito, e passava 3 dias lá com o pai, 4 dias da semana comigo. Foi uma organização que a gente teve. Agora, nos últimos anos, a gente está muito junto, assim, né? Então, eu brinco, assim, que a minha rotação é Dorival Caymmi, a minha rotação, né? E o Caetano tem a sua rotação com essas características de ser uma pessoa, né, com esses tempos, né? E ele sofre muito quando ele tem que sair da rotina, né? Ele tem uma certa rigidez com isso. Ao mesmo tempo, né? Quando ele está se divertindo, quando ele está na banda, cantando, né? Tocando, que ele toca percussão, e aí tem a coisa do ritmo e dos tempos, né? Na percussão, que é muito interessante, né? Então, esse tempo ele dilata de outra forma, né? Então, é quase aquilo que o Albert Einstein dizia, né? Quando a gente está sofrendo, parece que o tempo não tem fim, né? É uma coisa interminável com o nosso sofrimento, né? Seja um adoecimento, seja uma perda, um luto, né? Tudo isso que nós vivemos e que ele mesmo, né, tem experimentado na sua vida, né? Na sua jovem vida, o Caetano. E eu como mãe dele. E quando a gente está ali, né, no gozo, no prazer, na alegria, parece que o tempo, né, flui, né, e esvai mais rapidamente, né? Então, essa coisa de como a gente sente o tempo, né? Mas ali naquela fala teve todo um preparo, né? E quando ele trabalha com a Elaine, que ele semanalmente produz com a Elaine Mirman, sua psicopedagoga, né? Um diário no Docs, no Drive, né? Que ele aprendeu a usar na época da pandemia, porque a pandemia também foi um marco, né? Nós ficamos em casa e ele começou a usar o Docs, ele aprendeu a usar o Drive. Então, antes ele tinha um caderno que ele tinha ganho numa sessão de cinema. Há muitos anos, ele fazia atendimento terapêutico com a Beatriz do Mídia Coriá, uma das terapeutas, né, psicólogas que atendeu ele. Atualmente, ele, né, há muitos anos, mas atualmente ele, né, faz um trabalho terapêutico com, né, ele é atendido pelo Gerson Pinho, mas na época ele ganhou um caderno que era daquele filme Era do Gelo, não sei se foi o 1, 2 ou 3, uma sessão de cinema ele ganhou. E aí, numa viagem que a gente fez de verão, ele já estava escrevendo. Eu falei, começa a escrever sobre as viagens. E ele começou com letrão, assim. Então, até hoje eu tenho guardado aquele caderno da Era do Gelo, que ele começou com letrão, daqui a pouco ele já estava com uma letrinha do quarto, quinto, sexto ano. E agora, em 2020, ele já tinha se formado no ensino médio, no Colégio Estadual Piratini, onde ele teve uma experiência de inclusão assim, fantástica, né? Eu sempre divulgo o trabalho, o projeto pedagógico inclusivo do Colégio Estadual Piratini, realmente um trabalho muito bom. Ele e outros amigos e amigas com síndrome de Down e outros transtornos de desenvolvimento, síndrome de Asperger, né, transtorno do espectro autista e outros fora da caixa, estudaram lá e ainda outros estão estudando lá, e esse trabalho foi muito bem feito. Ele se formou no ensino médio em dezembro de 2019, veio a pandemia em 2020, não tinha mais como ir ao atendimento presencial, e a Elaine propôs então que eles começassem a trabalhar a produção textual Docs. Ele usa todos os recursos, usa melhor do que eu, né? E continua produzindo esse diário semanalmente. Semanalmente ele escreve. E ele escreve sobre coisas que ele vive, ou sobre coisas que ele deseja fazer. Então tem essa questão também dele se projetar no mundo, né? Ele sonha com a vida. Então ele, né, ali se espraia, né? Como diria o Olívio Dutra, ele se espraia, né, nos seus sonhos e desejos, né? É muito bonito de ver, né? E é todo um exercício, foi toda uma aprendizagem com as tecnologias, que era uma coisa que talvez fosse impensável, né? Se alguém me tivesse contado isso antes, eu não acreditaria. Né? E vivo isso com ele há 5 anos, né? Desde a pandemia, e acho fantástico esse trabalho que a Elaine Milman faz com ele, né?
eu que tenho que agradecer. Realmente, assim, o que vocês estão fazendo é muito lindo e potente e abram, né? Abram espaços, né, para tantos outros e outras e outros, né, virem aqui compartilhar, né, das suas vidas, né? Abriremos, Simone. De novo, muito obrigada, gente. A gente se encontra mês que vem. Daí, tá bom? Boa noite, gente.